O Vascaíno lembra do time campeão em 89, mas o Vascaíno lembra do time campeão em 89, mas foi Nelsinho que lançou esse ídolo aí em 92. Que prazer foi ver aquela linha com Giovanni, William, Edmundo, Bebeto, Sorato. Obrigado por tudo, Nelsinho. Manda o César Vale um superchat em homenagem ao Nelsinho aí. Obrigado, César Vale, que mandou um outro seguido aqui, ó. Pô, o César Vale sempre ajuda muito o canal. Ed, concordo contigo e acrescento. Esse ano tem eleições no clube. Isso também é uma coisa que é perigosa no Vasco. Eu não sabia que era tanto, viu, Edmundo? Porque o que eu recebo de informações, e como eu estou um pouco mais ligado ao Vasco da Gama agora, eu conheço muitos jornalistas agora ligados ao Vasco. O lado político do Vasco é de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí ele fala, mesmo a associação sendo minoritária na SAF, 30% de dezenas de milhões, é muito dinheiro. E para alguns vale a pena atrapalhar. A diretoria atual não entendeu ainda o que é Vasco. O que você achou aí da mensagem do César Vale? Não, eu super concordo que um ano de eleição é sempre um ano complicado, muito porque as últimas eleições foram parar na justiça, isso atrapalhou e atrapalha muito o processo. Hoje, eu diria que 80% dos candidatos não tem tanto interesse em serem candidatos nessa próxima eleição, porque você não vai mexer direto com o futebol, porque o futebol hoje é da SAF. Né? Então, um cargo não remunerado, e aí você não tem dinheiro, isso acaba perdendo o interesse da grande maioria. Eu acho que hoje deveria ser mais legal ainda, mais prazeroso ser presidente do Vasco, porque você vai cuidar do patrimônio, do futebol, dos esportes amadores, do estádio, enfim. Esse deveria ser o legado dos apaixonados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Só que eu acho que tem uma outra coisa super importante, né, que é cobrar o cumprimento do contrato assinado pela 777. Eu acho que por isso pessoas importantes ligadas ao Judiciário do Rio de Janeiro deveriam estar lá dentro do Vasco. Mas, dito isso, teve ano que o Vasco foi campeão. Em 97 foi um ano de eleição e o Vasco foi campeão. Então, tem anos que teve eleição também e o futebol andou naturalmente. O que eu acho que a gente precisa, nos tempos de hoje, é ser mais transparente com o torcedor do Vasco. Entendeu, Gui? Sim, E essa sim. transparência não veio, porque essas pessoas que representam a 777, não estou nem falando do Josh, porque o Josh, muito menos, né? Ele é cifrão futebol clube. Mas essas pessoas que estão no Vasco hoje não têm nenhuma ligação com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Entendeu? Não tem nada a ver com a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Podem ser pessoas hipercompetentes, mas precisavam se envolver mais com a história do Vasco. Porque eu falo o tempo todo, os profissionais, eles entram e saem, entram e saem. E a instituição fica. E quem sofre na ponta, lá no final, é o torcedor apaixonado. Talvez por isso a preocupação com todas essas notícias que foram ventiladas. Por isso que eu acho super importante que alguém da 777 se pronuncie. O nosso canal é pequeno, muito irrelevante para o torcedor vascaíno. A gente tem aqui 83 mil inscritos num cenário de 20, 25 milhões de torcedores. É muito pequeno, a gente não tem voz. Mas pelo menos fala para a Vasco TV, né, que a gente vai repercutir aqui, concordar ou discordar, mas pelo menos dá uma versão diferente do que está sendo noticiado nos veículos. Porque, cara, para mim é ridículo
a imparcialidade dos veículos de comunicação. O jogo ontem do Fluminense e Flamengo é vergonhoso. Simulação de A tem ênfase, simulação de B inexiste. O VAR chama para uma expulsão. Ridículo, ridículo. E não chama para outra. Isso é clubismo puro. Isso é clubismo puro. E se a gente não tratar a nossa paixão com o mesmo clubismo, a gente vai ficar cada vez mais para trás, cada vez mais para trás. Tendo em vista que os patrocínios de camisa, por isso que um time arrecada 1 bilhão e outro 300 mil. Tem aí um gap de 70% no número de receita. Isso faz com que você contrate mais. E que quando você contrata mais chance você tem de ganhar. Então, se o torcedor do Vasco não se revoltar contra isso, se o torcedor do Vasco não gritar e pedir que a gente tenha voz, a gente vai se apequenar cada vez mais. Mas eu acho que eu não tenho legitimidade para bater lá na porta da Federação Carioca, da CBF, do Conselho Arbitral e reclamar. Quem tem legitimidade para isso tem obrigação de me representar e fazer. Entende, Gui? Mais ou menos onde eu quero dizer? Então, cara, aqui parece até que eu sou contra A, B, C ou D. Não, muito pelo contrário. Eu sou a favor do Vasco. Quem fizer pelo Vasco, tem um cara que é candidato à presidência do Vasco, lançou, era um cara da nossa chapa, saiu, falou, tenho minhas pretensões, está fazendo um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Não sei se é o candidato que eu vou apoiar na eleição do final do ano, mas é o Bebetão, é o Zé Colmeia, que eu tenho as minhas divergências com ele lá, porque um dia ele foi melhor amigo do Romário, enfim, tomou partido, enfim. Mas é um cara que faz um trabalho lindíssimo, que tira recursos do próprio bolso, vai lá, pinta o calabouço, vai lá, pinta a sede náutica da Lagoa, sabe? Dá uma revigorada, coisa que é obrigação de dirigentes do Vasco. Mas são pessoas que amam o Vasco. E quem está à frente do Vasco hoje não ama o Vasco. Eu aceito e concordo com o lado profissional. Sou super a favor de profissionais à frente de cargos importantes dentro do Vasco. Mas, pô, não pode esquecer a paixão, não pode esquecer a história, não pode esquecer da trajetória que fez o Vasco a chegar aos 124 anos de vida. Agora, 21 de agosto, 125 anos. Isso não pode ser esquecido por pessoas que hoje estão à frente do Vasco. Eu estava vendo, inclusive, hoje uma entrevista, o Neto, né? Tava um cara que eu admiro muito, que é o presidente do Fortaleza, o Marcelo, no Neto, explicando como ele fez com o Fortaleza, que foi um trabalho de 6 anos, mais ou menos, o Fortaleza tem hoje. Falou, cara, não é muito simples. Eu pago todo mundo remunerado, diretor, etc. O Fortaleza não virou SAF, né? E, cara, não gastamos mais do que a gente tem. Acabou, a gente não gasta mais. É isso aqui que a gente tem de dinheiro, vamos gastar isso. Vamos aumentar a arrecadação e aos poucos vai fazendo um time mais competitivo, né? É muito simples, cara. Não é tão complicado assim. As pessoas às vezes complicam.